Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos para a aula 1 de 2 para falar um pouquinho sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Você que está aí no 9º ano, você que vai prestar concurso e até você que já está próximo aí de fazer o Enem, essas relações são importantíssimas, pessoal, para resolver uma série de problemas dentro de triângulos, dentro da geometria de forma geral. Porque, na verdade, a saída de muitos dos problemas na geometria é o triângulo, tá bom? Então, o triângulo ele tem muitas propriedades, ele tem várias coisas que a gente pode extrair dele, tá bom? E utilizar para resolver situações, tá bom? Então, nessa primeira aula e na segunda, eu vou me ater justamente a fazer a demonstração. Depois a gente vai partir, pessoal, para a resolução de algumas questões bem interessantes. Por quê? Porque quando você resolve questões de um nível mais alto, as questões mais tranquilas, mais fáceis, por assim dizer, você resolve com facilidade, porque se você conseguiu entender questões mais difíceis, você conseguiu lançar mão das propriedades, de tudo que você tinha para resolver esse tipo de questões, as questões mais fáceis, então, vai ficar mamão com açúcar para você resolver. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Essa é uma fase mais de apresentação mesmo, tá bom, pessoal? Então, trigonometria, tá? Essa palavra aí, trigono vem de triângulo, metria, metro, medidas. Então, medidas no triângulo, tá bom? Só a título de curiosidade mesmo, tá bom? As relações métricas no triângulo retângulo. Tá aqui o nosso famoso triângulo retângulo. E tem alguns elementos que talvez você já tenha ouvido falar, tá bom? Ele tem catetos, tá? Esses catetos, os catetos, tá? Aqui é cateto e aqui também é cateto, tá ok? E como a gente sabe, professor, que esses aqui são os catetos? Tá aqui, meu filho, olha. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Quando você tem esse quadradinho aqui com um pontinho no meio, o que você tem é só o quadradinho, não tem problema. Algumas questões trazem só o quadradinho, já é o suficiente. Você sabe que aquilo ali é indicação de ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus formam uma perpendicular. As duas retas são perpendiculares entre si. E todas as duas têm o mesmo nome, cateto. E a gente botou no plural porque são catetos, são dois. Ok? De frente para o ângulo reto, de frente para ele, que é o maior lado, nós temos a hipotenusa, a famosa hipotenusa, ok? Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre alguns outros elementos? Então, eu peguei aqui aquele mesmo triângulo, virei, rotacionei ele e tracei uma altura, tá bom, pessoal? Tracei uma altura e fiz algumas observações aí. Chamei essa altura de H. Aqui nós temos o cateto B, o cateto C, aqui o ângulo de 90 graus lá da primeira apresentação, né, já que os dois catetos formam um ângulo de 90 graus. Uma altura relativa a essa hipotenusa, tá? Traçada aqui no ponto AE, ok? E toda essa parte aqui, todo esse pedaço aqui eu chamei de A, beleza? Então aqui, já que esse vértice é B, esse lado aqui, esse cateto é o Bzinho, já que aqui é o vértice C, aqui esse lado eu chamei de Czinho, e aqui é o vértice A, então todo esse pedaço aqui. Lembrando, galera, que todo esse pedaço aqui, que a gente está chamando de A, ele é a soma, a adição, perdão. Ele é a adição, tá? A soma desses dois caminhos aqui. Se eu adicionar M mais N, eu vou ter A. Por que você está falando isso, professor? Porque quando a gente for falar de Teorema de Pitágoras, lá na quarta relação, a gente vai usar essa informação aqui. Então, galera, tá aqui, ó. Essas informações todinhas aí. No slide anterior, já tinha apresentado para vocês a hipotenusa e os catetos, tá? Aqui nós temos a altura, tá? O segmento de reta aqui, a AE,
tá? Nós temos as projeções, tá? Medida M, essa medida aqui é uma projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Professor, como é que eu vou entender isso? Projeção lembra o que para você? Quando você projeta uma luz sobre um objeto, ele vai ter uma sombra, não é isso? É verdade. Se a gente pegasse, tá? Imagine que a gente pegasse uma lâmpada aqui, onde eu estou passando aqui o cursor aqui, o mouse, tá? Se a gente colocasse uma lâmpada aqui, ela ia fazer o quê? Lançar luz em cima desse triângulo. A sombra deste cateto C seria esse pedaço M. Eles não são do mesmo tamanho, pessoal. Eu não estou pegando o C e rotacionando ele. Não, é a sombra dele, tá bom? É a projeção ortogonal, tá ok? O mesmo vale para esse pedacinho N aqui. Ele é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, tá bom? Então, é claro que ele não tem a mesma medida, ele não tem o mesmo tamanho de B, tá bom? Este pedaço aqui vai, esse pedacinho aqui, ó, do vértice C até o ponto E, não tem o mesmo tamanho de CA ou AC, que é o cateto B. Não tem, tá bom? Lembra, projeção, tá bom? Projeção ortogonal. Imagina que você está debaixo de uma lâmpada, tá? A lâmpada está incidindo exatamente em cima da sua cabeça. A sua sombra vai ser uma projeção ortogonal. A sua sombra vai ser pequenininha, né? Ela não vai ter exatamente o mesmo comprimento que você, tá bom? Então, só para você ter uma ideia do que é projeção ortogonal, tá bom? Para quem está aí no 9º ano, e para quem está até no 1º ano do ensino médio ainda não sacou essa ideia, é bem fácil, né? Se é projeção, poxa, uma luz projeta, tá legal? Então, acho que essa ilustração aí foi bem interessante para você entender. Prosseguindo, então, agora sim, nós vamos começar a tirar as relações. Galera, eu peguei esse triângulo aqui, eu marquei em azulzinho este ângulo aqui, que tem a mesma medida, já que eles são alternos internos, tá bom? Essa medida aqui é a mesma que essa. Essa verdinha é a mesma que essa aqui. Observa que eu tracei aqui, ó, a altura relativa à hipotenusa. Nós formamos o quê? Dois ângulos de 90 graus, tá bom? Dois ângulos de 90 graus. E nós temos lá o M e o N, tá? Que somados, é óbvio, eles vão ser a medida da hipotenusa. Pessoal, quando eu cortei, por assim dizer, quando eu seccionei ali, eu tirei outros dois triângulos semelhantes, tá bom? Dois triângulos semelhantes. Triângulo que eu chamei de triângulo 1, que é esse aqui, e outro triângulo, que é o triângulo 2. Mas, professor, eles não estão na mesma posição. Sim. Para efeito de didática, para que você possa entender um pouco melhor, eu rotacionei esses carinhas. Mas por que você fez isso, professor? Porque, galera, olha só para esse triângulo maior aqui, o original. Esta medida aqui é a hipotenusa, não é? Por que ela é hipotenusa mesmo? Porque ela está de frente para o ângulo reto. Ela é formada pelos dois catetos, o cateto B e o cateto C. Então, de frente para esse ângulo reto, nós temos a hipotenusa A. O que eu fiz, galera? Olha aqui, ó. Quando nós traçamos a altura, nós formamos dois ângulos de 90 graus. De frente para ele, quem agora é a hipotenusa? O B, professor, está na base, igual A está na base. E que delícia, professor, que maneiro. O ângulozinho verdinho e o azulzinho está na mesma posição? Isso aí, galera, para você poder enxergar melhor, tá bom? Então, isso no triângulo que eu chamei de triângulo 1. No triângulo 2 aconteceu a mesma coisa. Olha aqui, olha. O C era um cateto no triângulo maior, nesse triângulo aqui, tá? Mas de frente para o ângulo reto, olha lá quem é. É o C. Ele se transformou em uma hipotenusa. Olha aqui, ó, o ângulo reto de frente para ela
é a hipotenusa. E se você observar, pessoal, ela também está entre o ângulo azulzinho e o verdinho. Olha aqui, ó, o azulzinho e o verdinho. O B também aqui, olha, mesma coisa, tá? Entre o azulzinho e o verdinho. Então, este pedaço aqui se transformou, que era um cateto, se transformou em uma hipotenusa. Este pedaço aqui, que era um cateto, se transformou em uma hipotenusa. E o restante das medidas eu mantive, tá, pessoal? O restante das medidas eu mantive. Vamos lá, para o triângulo que eu chamei de 1. Aqui, ó, a altura de frente para o ângulo azulzinho. Quem está de frente para o ângulo azulzinho? H. Quem está de frente para o ângulo azulzinho? H, certo? E H, ele está entre esse ângulo verdinho aqui, tá? Para o triângulo 1 e o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo verdinho, o ângulo de 90 graus. E o N, professor, está entre, ele está de frente para o ângulo verdinho, ó, de frente para o ângulo verdinho. Está o N, de frente para o ângulo verdinho. Está o N, e o N está entre dois ângulos. O ângulo de 90 e o ângulo azulzinho. O ângulo de 90 e o ângulo azulzinho. É o mesmo triângulo, tá? Eu só rotacionei ele, assim como fiz com esse, tá? Uma explicação análoga aí para você. Para que eu fiz isso, pessoal? Para você enxergar melhor. Agora você vai conseguir, nós vamos conseguir comparar um triângulo com outro, tá? Já que eles são semelhantes, pelas relações de semelhança, os lados são proporcionais, tá bom? Nós vamos formar proporções e dessas proporções nós vamos tirar as relações que nós queremos. Vamos partir então para a primeira relação. Geralmente o pessoal fala que tem relação 1, relação 2. Essa relação, primeira relação, é a mesma coisa, tá bom? Vocês vão ver aqui agora. Então, pessoal, vamos lá. Se nós pegarmos, olha só, vamos lá. Vamos comparar o triângulo maior, vamos pegar o triângulo maior, este triângulo aqui, e vamos comparar com o triângulo 1, tá bom? Que é o pequenininho, tá? Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo pequeno, esse é o médio, é óbvio, é esse aqui, né? E o triângulo maior, que nós cortamos, por assim, dividimos ele em outros dois triângulos, tá bom? E agora nós podemos fazer comparações para estabelecer relações, tá legal? Então, beleza, pessoal. Esta hipotenusa aqui, ó, A, nós estamos comparando esse triângulo maior com qual triângulo mesmo? Com o triângulo 1. Então, A está para quem? Está para B. Então, este lado A, este lado aqui, tá bom? Ele está para este lado aqui, ó. A está para B. Assim como este lado aqui, ó, que eu chamei de B, tá? Esse cateto aqui, está para este lado aqui, N. Então, A está para B, assim como B está para N. Beleza? Poderia fazer o contrário, professor? Poderia. A gente poderia pensar da seguinte maneira, ó. A está para B, assim como B está para N. Tá bom? Como é que você chegou a essa conclusão? Pegando esse ângulo azulzinho aqui, ó. Tá bom? Pegando este ângulo azulzinho aqui, esse ângulo, ele é formado exatamente por esse segmento de reta aqui e esse aqui, certo? Então, aqui também, ó, pegando esse ângulo aqui, ó, nós temos exatamente isso. Então, ó, eu poderia A, com esse ângulo aqui, está para B, e aqui B está para N. Ou comparar um com o outro, esse lado está para esse lado, assim como este lado está para este lado. Tanto faz, tá bom, pessoal? Vai dar no mesmo. Bom, formamos uma proporção. Lembra da propriedade das proporções? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, não lembro nada disso. Isso aí era no 7º ano. Calma, galera. Beleza. Multiplica cruzado, tá bom? Multiplica em x. Então ficou b vezes b, p quadrado, e a vezes n, a n. Significa, então, que a primeira relação diz que o quadrado dos catetos, nós vamos falar daqui a pouco, dos catetos é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da hipotenusa por suas respectivas projeções. Qual é a respectiva projeção de B?
respectiva projeção de B é N. Tá bom? Então quer dizer que a respectiva projeção de C vai ser M, professor? Galera, exatamente. Se a gente fizer a comparação agora deste triângulo maior aqui com o triângulo médio, então aqui, ó, na posição da hipotenusa A, nós temos lá a hipotenusa C. Então, significa que A está para C. Aqui, ó, A está para C. Ok? Assim como, se a gente pegar este lado aqui, ó, C, tá bom? Está para este lado aqui, que é o M. Então, C está para M. A está para C, C está para M. Professor, eu poderia usar o ângulo verdinho? Poderia usar o ângulo verdinho sim, meu filho. Olha aqui, ó. Você pegando esse ângulo verdinho aqui, ó, tá legal? Que é o mesmo que aparece aqui. Então, a abertura dele é formada justamente por este cateto e por essa hipotenusa. Esse ângulo aqui, a abertura dele é justamente formado por este M que se tornou um cateto e o C, que era cateto, se transformou em hipotenusa, e eu já expliquei isso para você, né? Está de frente para o ângulo reto. Então, ó, A está para C, pegando o ângulozinho verde, galera, ó. A e tudo isso aqui. Esse pedaço está para esse aqui. Assim como esse está para esse, ou seja, C está para M. É o que apareceu lá embaixo. Formamos uma proporção, o que nos leva, então, mais uma vez, a confirmar para você que o quadrado do cateto, o quadrado dos catetos é igual à multiplicação, ao produto da hipotenusa por suas respectivas projeções. Qual era a projeção do C? Imagina, pessoal, quem era a projeção do C? Era o M, né? E a projeção do B? Era o N. Por isso que ficou aqui A vezes N e ele ficou A vezes M. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente já estabelece de cara a primeira relação. Eu vou ter que ficar gravando essas fórmulas, professor. Não, para que você vai gravar, meu filho? Se você conseguiu entender, você faz um triângulo, divide rapidinho, tá? Faz aí a comparação entre eles, transforma numa proporção, pronto. Tchum, apareceu a sua fórmula, apareceu as relações aí. Descobriu uma, óbvio que a outra basta trocar C por B, né? E M por N, tudo bem? Continuando então, galera, agora nós vamos comparar os dois triângulos menores, tá bom? Peguei um triângulo maior, dividi, chamei de triângulo 1 e triângulo 2, tudo bem? Vamos comparar esses dois carinhas aqui. Só que o que nos interessa agora é o H, é a altura. Nós queremos estabelecer uma relação entre altura e hipotenusa, tudo bem? E esses carinhas aqui, Então, olha só, eu peguei aqui e separei, tá? Como a gente já achou a relação dos catetos, tá? Com as projeções e a hipotenusa, nós não nos interessa esses carinhas aqui. Nos interessa exatamente isso aqui, ó. O quadrado da medida relativa à hipotenusa, aquela altura, tá? O quadrado daquela altura, o H ao quadrado, é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Professor, não entendi nada. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, então. Beleza. Olha só. Este lado aqui, H, está para este lado aqui, M. Ou seja, H está para M. Assim como este lado, N, está para este lado, H. Professor, por que você não usou o B e o C? Porque o B e o C nós já descobrimos a relação no slide anterior, tá bom? Então, ele não nos interessa agora. Não nos interessa uma relação entre B e C, tá bom? Poderia usar o ângulo verdinho, professor? Poderia. Então, aqui, olha. H, tá? Olha só. A gente pegaria aqui, ó, esse ângulo verdinho é esse mesmo ângulo verdinho aqui, tá bom? Então, o que forma esse ângulozinho aqui, ó? Esse ângulo é formado por H e B, certo? Perdão, a gente usar o ângulo reto aqui, me perdoe, tá? Aqui, ó, o ângulo reto aqui, ó. Aqui o ângulo reto também. Você poderia usar aqui e aqui, tá bom? Aqui e aqui, tá? Não importa se você trocasse M por N, tá
tá bom? Não importa. H está para M, assim como M está para H. Não ia mudar nada, tá bom? Se você usasse aqui como base o ângulo reto, tá bom? A gente comparou esse lado é proporcional a esse lado. Este lado está para esse lado aqui. Então, multiplicando o cruzado, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, H vezes H, H ao quadrado, vezes o produto das projeções, MN, ok? Chegamos na segunda relação, tá bom? E agora, pessoal, para nós irmos para a terceira relação, que é o produto das medidas dos catetos, o produto da medida dos catetos. Hoje eu vou pegar um cateto, outro cateto, vou multiplicar, vai ser igual ao produto da medida da hipotenusa pela altura, ou seja, pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então, eu peguei o triângulo grande, tá? Eu vou comparar com o pequeno. Ah, professor, não podia ser o outro, não? Podia, pessoal. Poderia ser o outro também, sem problema nenhum. Tá legal? Poderia ser tanto o triângulo 1 quanto o triângulo 2. Ok? Eu escolhi o triângulo 1, vai ser o suficiente para fazer a demonstração. Então, vamos lá, pessoal. A gente pega aqui a hipotenusa, esse aqui, ó, este lado aqui, ele vai estar para quem? Imagina? A gente já tinha demonstrado isso, né? Ah, vai estar para B, porque os dois são hipotenusa. E já que os triângulos são semelhantes, né? Este lado aqui é proporcional a esse lado aqui, né? E eles são semelhantes pela relação ângulo-lado-ângulo, ok? A razão de semelhança deles. Muito bem. Então, vimos aqui que A está para B, assim como este lado aqui, C, está para este lado aqui, H. Ok? Ó. Então, ó, esse cateto aqui, C, está para H, que é aquela altura, lembra? Só que está rotacionado. Ok? É aquela altura inicial, tá bom? Então, A está para B, assim como C está para H. O que acontece? Multiplicando esses carinhas, nós vamos ter que o produto dos dois catetos vai ser igual a hipotenusa vezes a altura. Então, galera, se eu pegar este cateto aqui, multiplicar por este cateto aqui, vai ser igualzinho pegar a medida da hipotenusa A e multiplicar pela altura. Tá bom? Pessoal, existem várias relações, tá bom? Não são só essas três. Você pode brincar de achar várias outras relações, mas essas são as principais. Nessa aula eu apresentei para vocês 3 relações, tá bom? Na próxima aula eu vou apresentar a quarta e última relação, que é a mais famosa de todas, que é o Teorema de Pitágoras, de uma forma bem legal, usando exatamente o que nós fizemos aqui. Então, pessoal, por favor, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou da aula, é claro, livre-arbítrio para todo mundo aí. Se gostou, beleza. Se não gostou, tranquilo também, eu vou entender. Deixa o seu like, não custa nada, você vai levar só um segundinho, tá? E para ativar o sininho, então, mesma coisa, um segundinho. Tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.